Paz do Senhor, bom dia. Irmão, vou dar continuidade aqui na palavra, porque naquela hora eu estava pregando acerca do divórcio. E o meu foco naquele momento era falar sobre as famílias que estão sendo acabadas, né? Tem famílias aí que estão sendo acabadas, que o inimigo está acabando, né? E eu vim recitar os dois últimos versículos, porque eu não estava focado muito neles, mas em cerca, né, de falar sobre o que é lícito e o que não é lícito sobre o divórcio, né? Louvado seja Deus. A palavra fala aqui no 11 de Mateus 19, né? Louvado seja Deus. Fala assim, ó, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há em núcleos que assim nasceram do ventre da mãe, e há em núcleos que foram castrados pelos homens, e há em núcleos castraram-se mesmo por causa do reino dos céus, que podem receber isto, receba. Então teve homens, irmão, que você vê na palavra, discípulos, homens de Deus, que eles não podem casar, porque eles se castraram, né, no sacrifício de amor a Deus. Eles se guardaram pro Senhor. Louvado seja Deus. Teve outros que homens antigamente, reis naquela época, mandavam castrar homens. Eu não sei se vocês lembram, mas se vocês lerem na palavra tem, né? Naquela época, né, muitos reis mandavam castrar homens para que eles fossem inúculos, né? Para que eles viessem se vir, né, ali, né, e cuidar de mulheres e não casar. Louvado seja Deus, nos reinos, né? Nos palácios. E teve outros, né, que já nasceram assim do ventre da sua mãe, porque Deus escolheu. Louvado seja Deus. Mas se tu nasceu e tu não é em núcleo, é porque Deus escolheu para que tu venha ter família. Porque Deus separou, né, aqueles que Ele chamou, louvado seja Deus, para que fossem núcleo, pela misericórdia do Senhor. E aqueles que se sacrificaram a não construir família, né, para servir ao Senhor também. Mas o Senhor também chamou aqueles que não são em núcleos e que pode casar, construir sua família, servir ao Senhor, né, e ter uma família abençoada. É isso que eu quero fazer você entender. Não se prenda a isso. Tem gente se prendendo à doutrina de homens que querem ser Jeremias. Eu já ouvi pessoas querer ser Jeremias. Não vou casar. Já ouvi pessoas dizer isso pra mim, porque sou que nem Jeremias. Tu tá castrado, irmão, para não casar? Todo homem sente o desejo da coabitação, né? Esses aqui é porque eles foram castrados. Eles se sacrificaram por amor a Deus. Eles se sacrificaram para servir a Deus. Então, para que o homem não venha pecar, é melhor que o homem case. Se ele não for em núcleo, é melhor que o homem case e tenha a sua esposa e tenha a sua família pela misericórdia de Deus. Eu quero que você entenda. Esses foram escolhidos, esses nasceram assim, esses foram separados para servir ao Senhor. Por isso que eles não podiam ter família. É diferente de você. Louvado seja Deus. Se Deus te fez um homem normal, tu foi chamado por Deus para servir a Ele, casar, construir família, faz conforme a vontade que o Senhor quer. E não a tua vontade, não o teu querer. Não queira ser Jeremias. Não queira ser núcleo sem Deus. Ter te chamado para isso. Jeremias não construiu família porque era a obra que Deus tinha na vida de Jeremias. É diferente. É totalmente diferente. Eu quero que você entenda a diferença. Essas pessoas fizeram sacrifício porque naquela época era cabível o homem fazer o sacrifício de ser núcleo. E também naquela época de Moisés, era sacrifício onde eu preguei aí,
o homem fazer o sacrifício da circuncisão. O que é o sacrifício, irmã, da circuncisão? A circuncisão é que o homem, ele fazia uma coisa no seu testículo, né? E ali ele passava tanto tempo sem poder coabitar com a sua esposa, sem poder tocar na sua esposa, por causa do sacrifício da circuncisão que ele tinha feito com Deus, de uma aliança que ele tinha renovado com o Senhor, para que ele viesse ficar em mais intimidade com Deus, em mais profundidade com a presença do Senhor. Então tem aqui os núcleos, né, que eu não falei lá porque eu estava falando acerca do divórcio, e tem aqui a circuncisão. Teve núcleos que se sacrificou por amor a Deus, e teve homens naquela época que já era casado por amor a Deus, por temor a Deus, por obediência a Deus, fizeram o sacrifício da circuncisão. A circuncisão, irmão, eles passavam ali 30 dias sem tocar na sua esposa. É sacrifício, mas eles fizeram para agradar a Deus, né? Então toma cuidado, irmão, né? Vigia, né? Não queira ser Jeremias. Saiba o propósito que Deus tem na tua vida, saiba o chamado, entenda, busque de Deus, vá para dentro da palavra, coma do rolo. Não só escute o que as pessoas dizem, não, que as pessoas pegam para ti, a doutrina que está lá na igreja, sei lá quem está pregando. Eu não estou aqui para criticar pastor, obreiro, bispo, diácono, ninguém, Deus me livre. Sou só uma simples serva de Deus. Eu só quero te dizer que o que for pregado vem para dentro da palavra, para tu entender, para tu saber que Deus está falando contigo. Então aqui Mateus 19 é a continuidade. Eu estou pregando sobre os 2 versículos, onde está falando do núcleo, né? E eu falei sobre a circuncisão do homem, sobre o sacrifício do homem perante Deus. Deus separou homens para não casar, porque eles eram inúcleo. Nasceu do ventre da sua mãe inúcleo. E naquele tempo, rei mandava capar homens, para que eles fossem inúcleo, né? Raíssa, aquele núcleo estava cuidando, qual foi aquele rei? Que a mulher dele foi Jezebel, Acabe, ele mandou, né, ali capar alguns homens para que fossem núcleo, para servir no reino, né, para cuidar do harém das mulheres. Então é diferente, irmão, é totalmente diferente daqueles que nasceram em núcleo, daqueles que o rei mandou capar, né, e daqueles que fizeram isso, né, louvado seja Deus, ficaram em núcleo, o sacrifício por amor a Deus, né? E é o sacrifício da circuncisão. Vamos passar tanto tempo, né? Louvado seja Deus, sem tocar na sua mulher. A circuncisão era algo que o homem mexia, irmão, né? Nas suas partes íntimas, seu íntimo. Então por isso ele não podia tocar na sua mulher, porque ele estava ferido, ali estava sacrificado, estava machucado. Era como se fosse um corte. Entendeu? Era um sacrifício por amor ao Senhor. E ali, irmão, ele se retia, né? Totalmente para se deitar com a sua esposa, porque ele estava sacrificando a carne dele por amor a Deus. Sacrificar a tua carne por amor a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Tu tem que ter muita sede de Deus, porque nem todo homem quer sacrificar a sua carne, quer matar a sua carne para servir a Deus. Então eu quero que tu tenha esse entendimento do versículo 11 e do versículo 12 de Mateus 19, a qual eu preguei no início sobre o casamento, sobre o divórcio, né? Que não é lícito aos olhos de Deus. Agora qualquer problema que tu tem, né? Não vai contar para A, para B, para C, conta para Jesus. Entende o chamado que Deus tem na tua vida. Não queira ser Jeremias, louvado seja Deus, se tu não é um inúcleo, viu? Jeremias, ele foi escolhido para não casar, porque era o propósito de Deus na vida dele, de ele não construir família. Porque o chamado que Deus tinha para a vida de Jeremias era para não construir família. Louvado seja Deus.
Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Louvado seja Deus. Daniel também foi um homem segundo o coração de Deus, mas Deus chamou Daniel para ter família. Olha a diferença. Moisés foi um homem segundo o coração de Deus, mas Deus chamou ele para ter família. Olha a diferença. José foi um homem segundo o coração de Deus. Deus escolheu, mas Deus chamou eles para ter famílias. E não deixaram de ser homem de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo pecado. Se arrependeu, louvado seja Deus. Deus corrigiu Davi, corrigiu pelo seu pecado, porque Deus nos corrige por amor. Mas Deus chamou Davi para ser um homem de Deus e construir família. Então cuida da tua família, cuida do teu casamento. Pelo amor de Deus, vigia dentro do teu casamento, pela misericórdia de Deus. Eu vim tirar só essa dúvida aqui para vocês entenderem, né? Aqueles que são em núcleo, aqueles que foram chamados para não tocar em mulher, e aqueles que Deus chamou para ser servo e escolheu e para ter família. Presta atenção. Pelo poder que há no sangue de Jesus, presta atenção para que vocês não venham ter dúvida do que eu estou ministrando aqui, pelo poder que há no sangue de Jesus, explicando dentro da palavra de Deus, mostrando para vocês. Amém? É assim que eu agradeço, né? Se inscreve no canal, deixa o teu like, pelo amor de Deus, para que esse canal venha alcançar outras vidas. Seja o ímpio ou seja justo, irmão. Eu estou pregando para os dois. Deus te ama da mesma forma. Estou pregando para mulher e para homem. E o nome do canal, qual é o nome, Radassa? Recebendo de Deus pela misericórdia. Deixa o teu like lá e se inscreve, que tu vai receber de Deus todo dia, em nome de Jesus.